Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Nossa entrevistada de hoje possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestrado em Ecologia e Agroecossistemas, doutorado em Ecologia Aplicada e pós-doutorado júnior pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na USP. Também é chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio, Juazeiro, que faz a gestão das unidades de conservação do Parque Nacional e de áreas de proteção ambiental do Boqueirão da Onça e Reserva de Vida Silvestre e área de proteção ambiental da Ararinha Azul. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Cláudia Bueno de Campos. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a honra de tê-la aqui e poder dividir um pouco dos seus conhecimentos tão importantes, tenho certeza disso, com os nossos seguidores. Posso chamar de Cláudia, simplesmente, né? Não tem problema? Com certeza. Então tá bom, eu vou deixar o doutora para as apresentações. Ô, Cláudia, eu estava, como eu disse para você, ansioso aí por bater esse papo com você, para saber um pouco mais aí desse bioma tão interessante que é a Caatinga. E eu gostaria que você me explicasse, por favor, e para os nossos seguidores, qual a diferença que a Caatinga tem para os esforços de conservação das onças neste bioma. Bom, Nelson, a Caatinga, ela tem muitas particularidades que às vezes a gente só conhece pisando, estando dentro dela mesma, né? E com relação aos trabalhos de conservação de qualquer espécie, tem vários detalhes que estão ligados com o comportamento de cada espécie que você está trabalhando e dependendo do local que você está trabalhando também. Nós estamos numa região que é do sertão mesmo. Então, o clima ele é semiárido, existe pouca chuva, é muito quente. A maior parte do tempo você tem, na maior parte dos meses do ano, você tem mais seca do que chuva, e tudo isso influencia no trabalho que você vai fazer, tá? Então, um dos pontos que estabelece o jeito que você vai trabalhar é a questão da disponibilidade de água dos lugares. E isso aumenta muito os esforços para as ações que a gente precisa fazer, principalmente em campo, para conseguir obter as informações sobre a espécie. E imagine só, se nós precisamos andar atrás dos sinais das onças, nós precisamos calcular, por exemplo, quanto de água a gente precisa levar nas costas, né, para poder chegar no lugar ou percorrer o trajeto que a gente imagina que é o que a onça está fazendo, tá? Então, para ajudar um pouco na informação, a onça pintada, ela também ocorre no interior do bioma Caatinga, mas aí ao longo da entrevista você vai fazer algumas perguntas que vai ajudar nessa informação também, né? Então, realmente, resumindo, é uma questão realmente climática
e que aumenta muito qualquer esforço que você vai fazer, porque você precisa ir para a floresta, você precisa estar na caatinga para obter as informações. E realmente você tem que estar com todo o aparato pré-determinado para que você possa atingir aí o objetivo de vocês, até onde você pode acompanhar aí o trajeto da onça. Isso é interessante, é um estudo antes, durante e depois, né, Cláudia? Exato. Não dá para você se aventurar muito sem obter um pouco de informações, porque senão você pode morrer de sede no meio da floresta. E a onça não vai te ajudar, né? Não tenha dúvida. Me diga o seguinte, você poderia nos dizer, além da onça pintada, quais os outros animais nós podemos encontrar na Caatinga? Olha, contrariando o que muito se falou por muito tempo, porque por muito tempo estabeleceu a frase: o bioma Caatinga é pobre, não tem biodiversidade. Mas muito pelo contrário. Para você ter uma ideia, tem quase 5.000 espécies de plantas no Poxa bioma vida. Caatinga. Pois é. E de vertebrados, da fauna, né? Você tem um número muito maior e ainda há o que ser descoberto, porque muitos lugares eles ainda não foram explorados cientificamente. Nós trabalhamos mais quase no coração do bioma, que é uma região que a gente já tem um perfil melhor hoje, tá? Mas, por exemplo, até 10 anos atrás, não se sabia nada do que existia. E ao longo desse tempo nós pudemos fazer o registro de algumas espécies que a gente não tinha certeza que ocorria na região. A própria onça pintada, ela foi uma surpresa quando ela foi registrada oficialmente por fotografia, né? Não diretamente, mas por equipamentos que a gente deixa na floresta. Em 2006, bem no meio do bioma. E então tem-se ainda muito a ser descoberto. Então nós temos o maior felino do Brasil, que é a onça pintada, e depois tem a onça parda, que é chamada localmente de Sussuarana também. Nós encontramos em vários lugares também, mas também ela não está distribuída no bioma todo. É o único bioma que ela tem, apesar de aparentar ser comum, ela não está em todo o bioma e tem um grau de ameaça, tá? De extinção. Mas nós temos também o que nós chamamos de coati, tem também o mão pelada, que aqui se chama guaxinim, né? E tem lugares aqui do Nordeste que ele se chama meia-noite também, porque ele tem hábitos noturnos e vai fazer as fuçadinhas dele bem no meio da noite. Nós temos os gatos pequenos, os gatos silvestres, né? Uma cambira, o mourisco, e temos veado, temos ainda o nosso maior porco silvestre, que é o queixada. Tem também o caititu, que em São Paulo se chama cateta, né? Então tem essa diferenciação de nome comum também, que às vezes a gente está falando do mesmo animal, mas que tem um outro nome em outro lugar. Depende de Então, região? Varia muito o nome comum no Brasil todo, no mundo todo, na realidade. Então, por exemplo, eu falo aqui, bodeira. Mas o que é bodeira? É onça parda. Olha só. Então, mas nós temos uma diversidade da fauna muito rica e ela é extremamente adaptada ao clima da Caatinga. Então, isso é um diferencial também para as espécies e ainda é muito desconhecido, tá? Temos muito ainda que aprender sobre elas para poder fazer a conservação delas. Ô, Cláudia, uma curiosidade. Você disse que quando você adentra a mata, né, a caatinga, vocês deixam alguns equipamentos. Que tipo de equipamentos são esses para vocês fazerem os registros? Bom, depende sempre do trabalho que você vai fazer, tá? Às vezes basta você caminhar no meio da caatinga, da floresta,
A Caatinga também é uma floresta, um tipo de floresta. É legal isso, deixar claro, né? Às vezes basta você caminhar e registrar as pegadas dos animais, mas não é o suficiente. Então, é muito comum hoje em dia o uso do que nós chamamos de armadilhas fotográficas. Tá, São equipamentos, né, que ficam instalados na floresta e que automaticamente registra a foto ou vídeo do animal, do que quer que passe na frente dela. Na realidade, ela não é seletiva, ela registra tudo que passar na frente dela. entendi. E outros meios também que é, além de equipamentos que você pode utilizar, você pode, dependendo da pesquisa, e se você, depois que você consegue a autorização, você pode capturar o animal que você está estudando para colocar o que a gente chama de colar, né? É o famoso rádio colar, que é para você poder monitorar à distância aquele indivíduo. Ô, Cláudia, acredito eu que para fazer esse tipo de salvamento, de proteção, existam projetos para que isso sejam realizados, é claro. Você poderia nos explicar quais são os projetos que se preocupam em proteger e salvar as onças pintadas? Bom, muito bem. As onças pintadas é uma espécie que ela era distribuída no Brasil todo, tá? Ela podia ser encontrada em todo o território brasileiro. Mas por grandes interesses do uso da pele dela, nos anos 70, ela foi perseguida, milhares de onças foram abatidas. Então, hoje em dia, existem vários lugares que a espécie ela está correndo o risco de sumir, de ser extinta. Tá? Então, na maioria dos lugares, ela tem esse perigo. Por isso, por ainda existirem alguns, uma distribuição relativamente ampla no Brasil, existem diferentes projetos trabalhando para a conservação da espécie. Esses projetos, eles tanto podem ser iniciados ou executados por instituições, por ONGs, né, por universidades ou por instituições do governo, como é o caso do ICMBio. Nós temos alguns projetos que são mais antigos, por exemplo, o projeto das onças pintadas de Foz do Iguaçu, né? O projeto na Amazônia, se imagina o tamanho do território da Amazônia, né? O trabalho que dá. Os projetos existentes no Pantanal, e em todos esses lugares existe o que nós vemos como uma importância muito grande, uma parceria de diferentes instituições para execução desses projetos. Então, pode haver um projeto que tanto ONGs como instituições do governo trabalham junto. Isso ajuda a equilibrar os esforços entre os pesquisadores, né, e aumentar a eficiência desse projeto. Na Caatinga, por exemplo, o trabalho específico com conservação das onças pintadas foi iniciado pelo ICMBio em 2006. A partir daí, o trabalho ele foi executado por algum tempo, por alguns anos, e depois entrou o trabalho do Instituto Procarnívoros, executado pelo Programa Amigos da Onça, tá? Que é uma ONG. Então, iniciou-se com uma instituição federal e depois estendeu para uma ONG. Hoje, na realidade, existe um trabalho conjunto para isso e em diferentes momentos, em diferentes pontos, existe a atividade feita mais por uma entidade ou outra, né? Mais por uma instituição ou outra. Mas é muito importante essa parceria para o sucesso dos projetos executados. Tá? Então, o
por causa da fragilidade da espécie frente à realidade, né, das florestas hoje em dia, você precisa trabalhar muito rápido e tentar trabalhar rápido para que você consiga alcançar uma estabilidade no número de onças conservadas, né, protegidas na floresta. E deixa eu te perguntar, falando de projetos que são fomentados aí pelo governo e pelas agências de fomento, como diz, né? Não sendo redundante, existe verba suficiente para isso? Nelson, para tudo requer bastante esforço quando se fala de verba. E sempre houve muito esforço mesmo para qualquer execução de um projeto ambiental. Isso é comum até. E dependendo da espécie, por exemplo, aquelas espécies que dificilmente estão na mídia, no entanto, que têm uma importância grande na natureza e que faz o papel dela na natureza. Às vezes é mais difícil ainda para o pesquisador conseguir recurso por causa do argumento, da propaganda, né? E onde essa espécie vai aparecer? Mas é um sapinho tão pequenininho, por que eu vou fazer a propaganda desse sapinho ou financiar esse projeto? Então, historicamente, isso já é comum. E isso faz com que a gente corra bastante atrás dos recursos e que possa conseguir esses recursos para execução, tá? Desculpa, Nelson. Fica tranquila. Estamos sabendo que estamos fazendo ao vivo e assim mesmo, não tem nada. Emergência? Tá. Desculpa. Deve ser alguém levando recurso a mais para você aí. Olha, se fosse ver um dinheirinho aqui para conservação, né? Tá vendo só? Mas faz parte do trabalho, estou no escritório, Claro. A gente está revezando o momento aqui, cada dia vem um, por causa da pandemia. Eu só tenho a te agradecer e te pedir desculpas que eu estou invadindo o seu horário de trabalho aí e você tendo a gentileza de nos conceder essas informações, essa entrevista. Fique tranquilo que nós sabemos como é que funciona. Muito bem. Nós estávamos falando sobre os recursos. O recurso, sim. Isso. Existem verbas já direcionadas para as ações que precisam ser pré-estabelecidas, né, pré-apresentadas dentro do governo. Aí essas verbas elas são distribuídas de acordo com as prioridades e o que se estabeleceu e apresentou, tá? Mas existem muitas ações que elas são também proporcionadas na sua realização por instituições de fomento, como você diz, não necessariamente do governo, mas por instituições privadas ou até mesmo doações e patrocínios de empresas e de pessoas particulares que gostam daquele tema ou daquele assunto ou daquele animal, né, e querem de alguma forma ajudar. E isso realmente faz muita diferença quando a gente consegue mostrar para a população a importância também dessa ajuda, né, desse auxílio. Tem muitos projetos que são principalmente de organizações não governamentais, das ONGs, elas realmente dependem disso. Então, tem lá um esforço para a busca desse financiamento, desse patrocínio. Então, varia bastante. Tá bom. E esse tema de importância é importante. Aí vem a minha próxima pergunta para você. Qual é a importância da onça pintada para o ecossistema aonde ela se encontra? Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho de tentar visualizar algumas posições na natureza, tá?
tudo está ligado na natureza, tudo se conecta, inclusive o homem. Então, o homem depende de muita coisa da natureza, e a natureza acaba também, eu não digo dependendo, porque ela tem a dinâmica dela, natural, mas ela é influenciada em muitas coisas de acordo com o comportamento do homem. Né? Esse equilíbrio, ele está refletido em cada espécie que existe dentro da natureza. Então, cada espécie tem a sua função dentro da natureza. Quando se trata dos animais silvestres, no caso específico da onça-pintada, nós costumamos dizer que ela é uma espécie guarda-chuva. Né? Por que guarda-chuva? Imagine um guarda-chuva para nós. Então, você segura o guarda-chuva, ele fica em cima de você e te protege da chuva, ou no nosso caso aqui do sol. Né? Certo. E pode proteger só você, ou se tiver mais alguém com você, pode proteger também. Por que eu usei essa, ou se tiver mais alguém? Porque a função de guarda-chuva para a onça-pintada, ela é como se fosse uma proteção bem grande para todo o local que ela se encontra. Então, cada indivíduo de onça-pintada, ela tem essa função de guarda-chuva dentro daquele território que ela usa. E quando você faz uma ação de conservação ou de proteção para uma espécie como ela, você acaba protegendo tudo que está ali junto com ela. Então, as outras espécies de animais e também as plantas e o ambiente em que ela se encontra. Ela estaria na ponta da cadeia? Na ponta da cadeia. E é o que se chama de predador de topo, né, falando tecnicamente. Porque é uma espécie que ela é um carnívoro, é um predador. Naturalmente, ela depende de outras espécies para sobreviver. Tá? E no nosso caso, a onça-pintada é o topo dos predadores terrestres, né? Porque existem no meio aquático, por exemplo, outros animais. Então, no meio terrestre, ela é predador de topo. Tá? Então, isso também tem a função, essa é outra função dela, equilibrar o número de indivíduos das outras espécies. Na função de carnívoro, né, que ela come as outras espécies, ela também faz esse equilíbrio do número de indivíduos das outras espécies. Legal. Ô, Cláudia, existe uma maneira, ou você tem essa informação, de quantas onças pintadas existem no Brasil? Olha, esse é um desafio muito grande, tá? Porque imagine o tamanho do Brasil. Sim. Os cientistas eles trabalham em todos os lugares do mundo com estimativas, números aproximados, né? Porque não dá para você sair contando indivíduo por indivíduo, porque senão você tinha que ir lá marcar, né? Pichar no pelo dele ali, fazer um chip. Pintura. Haja chip, né? E coragem, né? Então, né? Não dá para pegar tudo também. Né? E precisaria de muita gente para fazer esse trabalho também. Sem dúvida. Nós temos o que nós chamamos de amostra. Então, existem alguns levantamentos que nós fazemos, uma amostragem da quantidade de indivíduos daquela espécie. Tá? Então, nas amostragens dos trabalhos feitos até mais ou menos 2015, nós temos para o Brasil aproximadamente 5.500 indivíduos de onça-pintada, no Brasil todo. Se a gente pensar no Brasil todo, nas áreas em que elas ocorrem, é pouco, tá? Mesmo sendo uma estimativa, esse número ele pode variar um pouquinho, por exemplo, ele pode ir até 10.000 e pouco, mas mesmo assim não é um número grande de indivíduos.
Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Como a distribuição dos ambientes naturais pode ameaçar a sobrevivência das onças pintadas? Tá, Nelson, se me permite, eu posso voltar um pouquinho na sua pergunta anterior, só para as pessoas entenderem? Claro! Existe esse número de indivíduos e ele não é distribuído uniformemente no Brasil. Como eu falei no começo da nossa conversa, em diferentes partes do Brasil, às vezes tem mais ou menos indivíduos. Aí está a questão da onça pintada estar com uma maior probabilidade de extinção em determinados locais do que em outros. Tá? Por exemplo, no bioma Caatinga, são estimados somente 250 indivíduos no bioma todo, assim como na Mata Atlântica. Tá? Então, ela é extremamente ameaçada de extinção desses dois biomas, diferente um pouquinho do Pantanal, da Amazônia, que tem mais indivíduos. Tá? Então, só um detalhe para as pessoas entenderem, né, essa diferença que às vezes dependendo da região, nós vamos ter um tipo de ação e da sobrevivência da onça pintada. Entendi. Aí tem a priorização, né? Claro. Mas no quadro todo, qual que é mais urgente a gente fazer alguma coisa? Então, também tem isso também influencia nas ações de conservação. Perfeito, muito bem observado, né? Porque não dá para colocar tudo no mesmo tacho, né, Cláudia? Isso, exatamente. Ô, Cláudia, e meio que você já respondeu em algumas outras respostas anteriores a essa e complementando com essa, mas eu não poderia deixar de te fazer essa pergunta. Como a extinção da onça pintada, que é o nosso foco do programa, pode afetar a floresta como um todo? Olha, realmente algumas coisas eu coloquei nas outras respostas. Mas eu gostaria até de chamar a atenção na resposta para você, para o bioma Caatinga. Perfeito. Tá? Você me perguntou lá em cima com relação à floresta, né, a Caatinga. Puxando um pouquinho do que eu falei anteriormente, lembra que eu comentei que ela é uma espécie guarda-chuva? Isso. Aí ela sendo uma espécie guarda-chuva, ela ajuda a proteger tudo que está embaixo dela. Embaixo dela. Aí, então, isso significa as outras espécies silvestres, a floresta, o próprio solo, né? Porque você tem floresta, você tem proteção do solo. E uma coisa que eu costumo dizer, eu costumo usar a expressão o diamante da Caatinga. Tá? O que é o diamante da Caatinga? É a água. A água no bioma Caatinga, ela é um diamante, porque é ela que permite a vida em todos os locais. Claro, a água permite a vida em todos os lugares. Todos os lugares, claro. Exato. No entanto, no bioma Caatinga, por ter um clima semiárido e ter um período muito longo de seca, imagine o valor da água para a floresta e até para o próprio ser humano, tá? Então, se você imaginar que existem esforços de conservação para a onça pintada em determinado local, e essa onça pintada, ela protege a floresta, né, a mata, a caatinga, ela protege aquela região, que tem as nascentes ou os veios de água, como chamam aqui, que são os lençóis freáticos, ela acaba indiretamente protegendo a água. E é essa água que vai permitir a sobrevivência das outras espécies e também alimentar o ser humano e as atividades que ele tem.
Então, indiretamente, ela está ligada à conservação da onça pintada. Eu usei em muitas palestras que eu já fiz no interior, na região que a gente trabalha, que para fazer as pessoas pararem e pensar um pouquinho nessa relação, né, para que elas pudessem visualizar o porquê que existe tanto esforço para a conservação de uma espécie de animal silvestre, porque não se trata apenas da conservação daquela espécie, mas sim de tudo que está relacionado a ela. Por ela ser, inclusive, ao topo da cadeia e tem toda uma... outras espécies que dependem. Aí, quando eu falo, quando a gente coloca dessa forma, as pessoas param e ficam com aquela interrogação na testa. Poxa, parece que faz sentido, né? E o sertanejo, ele costuma ter uma grande... ele tem uma dependência muito grande dos pontos de água existentes nas regiões que ele vive, e principalmente na seca. Então, ele sabe, por exemplo, se ele tem 16 mil litros de água na cisterna dele para usar nos 6 meses de seca, ele sabe a importância daquela água. Tá? Então, quando você fala que você está fazendo um trabalho para conservar um grande predador, que para ele às vezes é uma dor de cabeça, mas você coloca de outra forma, qual a vantagem de manter esse predador e equilibrar aquela coexistência, né? Equilibrar para os dois lados, aí vem o nosso trabalho de fazê-los enxergar do outro lado. Eu acho que tudo depende de uma questão de ponto de vista e de esclarecimentos, né, Cláudia? Exato. Várias coisas podem ser vistas de diversas maneiras. Me diga, e o que pode ser feito para salvar esses animais em extinção? Você usou uma palavra muito, muito importante, que é o esclarecimento, a informação. Eu acho que a gente pode dizer que nós precisamos de 80% do trabalho que a gente tem ser voltado para a informação das pessoas. E o restante, aí você encaixa nos outros 20%, não sendo muito radical, né? Claro. Parece radical, mas precisa. Principalmente no Bioma Caatinga, onde essa questão de pesquisa científica nos interiores, ela é muito nova. Tá? Por exemplo, quando eu cheguei aqui 16 anos atrás, principalmente vindo de outra região, né, mas a figura do pesquisador, ele não era muito compreendido, né, ela não era muito compreendida. Né, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Por que ela quer perguntar da onça? Meu Deus, né, nada a ver, né? Mas hoje já existe uma abertura maior e eu ouvi muitas, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim: Cláudia, vocês são a ponte das informações para nós que antes não chegava. Então, o nosso papel, ele é muito importante para levar as informações para as pessoas. Mas é importante dizer que existe um cuidado para você não parecer invasor na cultura, na sabedoria que eles têm do local, porque isso é extremamente importante. Então, o conhecimento que eles têm, que as pessoas, né, que os moradores da região onde existe uma onça pintada que você está trabalhando, o conhecimento que eles têm do lugar, independente se seja na Caatinga, no bioma, na Amazônia, independente do local, isso tem que ser extremamente respeitado. Então, eu aprendi muito, demais com os moradores locais, com os guias que me levavam, como que eu podia sobreviver
a 3 dias de caminhada debaixo de sol sem uma sombra, por exemplo. Os mateiros, Os né, como eles nossos, costumam dizer. isso, os nossos mateiros, até mesmo com caçadores que abriram para uma conversa, então, moradores locais, sejam pequenos agricultores, pequenos pecuaristas, tudo a gente precisa ter esse respeito. Então, não é uma questão de chegar e impor, né, qualquer intervenção, mas sim dividir. A pesquisa ela acaba sendo muito mais abrangente do que o próprio foco somente naquilo, né? Você tem um conhecimento maior, bem maior, há que se ter esse conhecimento e aprendizado ao mesmo tempo, né? Como você está mesmo dizendo. Exato, por exemplo, se o objetivo da pesquisa ela é a conservação da onça pintada numa determinada região, você não pode olhar só para a onça pintada. Claro. Aí eu puxo um pouquinho, né? Você precisa olhar para a onça parda também, tá? Porque as duas pagam a conta de muita coisa que acontece, mas você precisa olhar para as pessoas também. Você trabalha com as espécies que é o seu objetivo do trabalho, mas você precisa trabalhar com as pessoas também. Ô, Cláudia, agora uma perguntinha bem assim, que parece ser meia ingênua, mas eu creio que não deva ser, não. Por que a onça pintada, ela é pintada? Porque ela quer ser pintada. É? Brincadeira. Olha, tudo que nós vemos hoje, na natureza, é fruto de uma evolução. Tá? Então, nós tínhamos animais gigantescos que habitavam a Terra e que, conforme o tempo foi passando, não cabia mais aquele animal tão grande na Terra. Tá? Então, tudo é uma questão de adaptação. Então, a maioria das coisas, elas estão relacionadas à genética de cada espécie. Por exemplo, nós somos dessa forma por causa do nosso conjunto genético, né? Por causa do nosso conjunto de características. E cada animal também é da forma dele por causa do conjunto das características que ele tem. Falando bem simples, né, de uma forma simples, uma coisa está relacionada à adaptação, que as onças têm as pintas, tá? Então, ao longo do tempo, foi se adaptando e o pelo dela foi se transformando e ficou daquela forma. E, por exemplo, a onça parda, ela não tem pinta, tá? Uma coisa que é muito, muito característico da onça pintada, que a gente costuma dizer quando a gente vai para campo, se você olhar de uma forma comum para a floresta, você pode passar o olho pela onça pintada, ela pode estar na sua frente e você não vai ver. Interessante. Mas, por quê? Por causa das pintas e do jeito que elas estão e a cor, né? Então, existe a camuflagem. Camuflagem. Exato. As pintas, elas auxiliam na camuflagem daquele animal na floresta. Então, tanto para se esconder de possíveis predadores, quanto para se esconder da presa que ela vai para ela atacar naquele momento. Exatamente. Entendi. E então, cada animal ela tem essa adaptação que te dá a característica que permite diversas coisas. Tá? Então, o mais predominante é para que ela possa ficar escondida. Então, não falando tecnicamente da genética e tudo mais, por exemplo, existem onças pintadas pretas. Ela é toda preta. É a mesma espécie, mas ela é toda preta. Tá? Então, o que dificultaria um pouquinho ela se esconder, com exceção da noite, né? Sim. Mas ela também, dependendo do local, por exemplo, na floresta, na Amazônia,
por ser uma mata muito fechada, na Mata Atlântica, também é difícil você visualizar uma onça preta, tá? Mas isso está relacionado a outro detalhe genético que faz com que ela tenha os pelos todos pretos. Então, é altamente relacionado à questão da camuflagem, para se esconder. Perfeito. Cláudia, e existe algum predador natural da onça pintada? Sim, o homem. Só? Nós também fazemos parte da natureza. Claro. Então, nós somos praticamente o único predador da onça pintada. Se falarmos de indivíduos jovens, por exemplo, pode ocorrer que um indivíduo jovem seja abatido por alguma onça parda, vamos dizer assim. Mas existe a possibilidade de encontro, ela é muito baixa, de uma onça parda encontrar um filhote de onça pintada sozinho, a mãe vai estar perto. Mas vamos flexibilizar a explicação. Dependendo da região que a onça pintada está, ela pode ser, sim, abatida, por exemplo, por um jacaré. Tá? A onça pintada nada muito bem. E em alguns lugares, como o Pantanal, por exemplo, se ela estiver fazendo uma travessia de um rio, né, ela pode ser atacada por um jacaré. Mas é muito comum a onça pintada abater jacaré. O jacaré faz parte da lista de presas da onça pintada. Da alimentação, faz parte do cardápio? Exato, e é impressionante, né? Às vezes existem registros de onça pintada abatendo um jacaré maior do que ela. Então, é impressionante. A onça pintada, ela tem a maior mordedura, que a gente chama, de todos os animais do mundo, tá? Então, para você ter uma ideia da potência. Imagina o jacaré com aquela polgaça toda, né? E ela E conseguia. ela abate, tá? Então, na ocasião, se ela estiver, por exemplo, atravessando um rio, né? Numa área que existe um jacaré, existe essa possibilidade. Mas o homem, ele é o maior predador, digamos, é a maior ameaça para a espécie. Triste, né? Triste saber disso. Cláudia, cá entre nós, qual o papel que essa espécie ocupa no meio em que ela vive? A gente pode resumir bastante em algumas palavras. A onça pintada tem um papel fundamental de equilíbrio da natureza. Certo. Então, de tudo que eu coloquei anteriormente, se a gente unir todas as coisas, você percebe que está extremamente relacionada ao equilíbrio. Então, o papel dela é fazer o equilíbrio naquele local da natureza. Tá. Me diga o seguinte, o que significa o símbolo da onça? Olha, eu acho que talvez cada pessoa tenha uma resposta diferente. Tá. Mas eu acho que, particularmente falando, a onça pintada ela representa a força que a natureza tem. A presença da natureza, o equilíbrio da natureza. Se a gente olhar para uma onça pintada, nós podemos ver muita coisa nela, né? A força relacionada daquele animal, ela está sendo representada naquele animal, a força da natureza está sendo representada naquele animal. Então, o equilíbrio, né? Então, eu acho que a onça pintada significa a natureza.
propriamente dita, nos mais Bacana. diferentes nuances que ela tem. Algumas pessoas vão achar que não, né? Mas isso depende muito do olhar que você tem para o animal. E como um animal da natureza, ela merece estar na natureza como outro qualquer, porque na realidade eles estão na natureza primeiro do que a gente. Legal, bacana. Bom, Cláudia, muito obrigado pela sua entrevista. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui um espaço para que você pudesse nos fornecer aí os seus contatos, para que as pessoas possam falar contigo diretamente, os interessados, e também que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. Vamos lá. Não sendo um chavão, mas é muito importante, principalmente no momento que nós estamos, nós respirarmos fundo e observarmos o quanto a natureza é importante para nós. Nós fazemos parte do equilíbrio, nós fazemos parte da natureza. Então, que ela possa ser olhada e cuidada com mais carinho, porque a água que vem para a tua boca está nela. Então, Poxa vida. Então, seria isso que eu gostaria de deixar. Não, perfeito. Enquanto você estava falando, colocamos aí os seus contatos no rodapé aí da nossa tela, para que as pessoas possam entrar em contato contigo aí assim que puderem. Bom, o nosso bate-papo de hoje foi com a doutora Cláudia Bueno Campos. Na semana que vem nós teremos uma outra entrevista, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Quero lembrar também que essa entrevista de hoje foi sugerida pelo nosso seguidor, Marcos Siqueira, de São Carlos, e que é muito amigo da doutora Cláudia. Ele não só sugeriu o tema aqui no nosso programa, como também a entrevistada. E olha, valeu a pena. Muito aprendizado, Marcos, muito obrigado. Foi ótimo ter a doutora Cláudia aqui conosco. Bom, pessoal, eu sempre costumo dizer o seguinte, como sempre, vocês que nos seguem aí nas redes sociais, agradecer vocês que estão sempre mandando através do nosso e-mail as suas sugestões, como o Marcos fez. E lembrando também que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, aproveita que você está aí, dá aquele like e divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e vamos compartilhar tudo isso aí. Lembrando também que nós temos o nosso QR Code aqui, se você puder apontar a sua câmera, você já entra direto no nosso canal para você fazer a sua inscrição. Doutora Cláudia, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, mesmo aí estando entre meios aí do seu horário de trabalho, as pessoas levando, como se diz, mais fomento aí ao vivo, né, para que você possa prosseguir na sua pesquisa, e também pela confiança no nosso programa. Tenha certeza que hoje nós aprendemos muito sobre a onça pintada e sobre o bioma caatinga. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.